crianças, como que você lida com seus pais, como que você congrega, o que você come, os seus hábitos, sejam bons ou ruins, os seus vícios, as suas manias. Tudo da sua vida está relacionado com a forma como você pensa. Absolutamente tudo. Quando a nossa mente ela é renovada, a nossa vida muda. Tudo absolutamente está relacionado com a forma como você pensa, e isso está relacionado com a forma como você crê. A nossa fé é uma fé espiritual, mas ela é uma fé racional. Olha que interessante, Provérbios 4:23. Eu vou ler 2 traduções aqui. Olha o que fala, é incrível. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Na Nova Versão Internacional fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, olha que forte isso. Cuidado com o que você pensa. A sua vida ela é dirigida pela forma como você pensa. A forma como você pensa condiciona a forma como você crê. E a fé sempre produz frutos. Você sabia que obrigatoriamente a fé gera obras? Ela só não gera obras se ela estiver morta. Olha o que a Bíblia fala. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Mas nós, tudo que você crê, produz algo. É muito interessante porque quando na Bíblia a gente lê que havia um homem que ouviu a palavra do Senhor e que praticou, ele construiu sobre a rocha. Outro homem que ouviu a palavra do Senhor e não praticou, ele não construiu nada, é isso que está escrito? Não. Ele construiu sobre a areia. O que creu e obedeceu, construiu algo forte, firme, sólido, inabalável, e alguém que ouviu e não creu da forma como deveria crer, né? Desacreditou, não quis praticar, tomou uma decisão de não praticar, ele também construiu algo frágil, algo que quando vieram as tempestades, as intempéries, desmoronou. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Né? Nós vivemos, gente, por fé. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, fulano é uma pessoa de fé. A gente acha que fé é uma coisa assim que uns têm, outros não têm. Crença é uma coisa que uns têm, outros não têm, como se fosse uma coisa assim muito mística. Todos nós vivemos por fé. O X da questão é: as minhas crenças estão alinhadas, a minha fé está alicerçada na palavra, que é a verdade, que é o nosso referencial, o nosso norte. Esse é o ponto. A fé nos move. Por isso é tão importante crer certo. Porque nós seremos conduzidos por um caminho de vida, nós vamos desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, uma vida longa, uma vida bem-sucedida, cheia de paz, de virtude, né? Mas como é importante a gente crescer. Então hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu quero que vocês prestem muita atenção, para ver se faz sentido também para vocês. Eu quero falar um pouquinho como o exterior influencia na sua forma de pensar, tá? Então a gente vai pensar no sentido da fé de fora para dentro. Podemos fazer esse exercício hoje de manhã? Porque muitas vezes a gente só fala de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, que é fundamental. Uma vida no Espírito, a gente vai falar disso também. Mas eu queria pincelar aqui. Eu acho que a gente precisa ter essa astúcia, esse entendimento, como as coisas de fora influenciam as coisas de dentro. Amém? Então, presta atenção. Vamos falar um pouquinho então dessa interferência da cultura do exterior na nossa fé. Tá? Então vamos lá. Paciência, vamos lá. Queria ler Deuteronômio 6, 4-9. Diz assim: Shemar,
Ouve, ó Israel, e Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, mezuzontes. É muito interessante porque o Senhor, Ele deu uma instrução muito clara para o povo de Israel. A gente precisa entender o contexto do momento que essas instruções vieram. Gente, Israel foi escravo durante 400 anos no Egito. 430 anos no Egito. Geração após geração de escravos. Num país numa nação extremamente idólatra, cheia de deuses, e eles imersos naquela cultura, naquela situação toda. Por mais que nós sabemos que eles foram libertos, eles foram arrancados de um lugar de escravidão, a mente deles, o que eles pensavam? A mente deles era velha. Isso te lembra algo? Não somos mais escravos, mas temos uma mente velha. Eles pensavam, a gente tanto que vê quando Moisés demora a descer do monte, eles começam a ficar aflitos. E esse Deus que nos tirou, vamos fazer um Deus. Tira os brincos aí, fizeram um bezerro lá para adorar. O que estava na mente deles? Eles pensavam de forma errada. Eles criam errado. E isso ia com certeza influenciar a vida deles e as próximas gerações. Então, o que Deus fez? Olha que coisa incrível. Ele ensinou, mas não só ensinou. A gente vai falar um pouquinho aqui. Mas ele ensinou como inculcar uma nova fé, uma nova forma de pensar. Então eu queria que vocês imaginassem, usem a imaginação aqui agora. Vamos supor que eu estou aqui, isso aqui é uma terra, tá? E eu preciso fincar uma estaca grossa, grande na terra. Ela precisa estar firme porque eu vou armar uma tenda aqui, bem grande. Pode ventar muito onde a gente está. E as estacas precisam ficar bem firmes. Vocês estão imaginando? Imagina comigo. Então eu peguei uma estaca. A terra tá bem dura. Eu coloquei a estaca aqui. Se eu soltar a estaca, ela vai entrar dentro da terra? Não vai entrar. Se eu der uma batidinha assim, ó. Tim, entrou na terra? Não entrou. O que eu preciso fazer? Tam, 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 tam. Isso é inculcar. Tam, tam, blém. O barulho que for. Tum. Você vai inculcando. Vamos fazer um som mais bonito. Você vai inculcando. Se você soltar, às vezes ela está numa profundidade assim. Mas é uma estaca assim. E ela tem um propósito de segurar algo forte, algo grande. Se a profundidade dela é essa, ela não vai suportar o propósito que ela tem. Então, se ela entrou só um pouquinho na terra, se soltar, às vezes ela está até em pé, mas ela está assim, Vocês estão pensando comigo, gente? Usa a imaginação aí. Então, eu vou inculcar. Com força, com persistência. Mesmo se não for com força, mas está lá. E chega uma hora que ela está tão profunda, que o complicado vai ser tirar. Tenta arrancar. Aí é um pouquinho mais complicado. Então, o que o Senhor, o nosso Deus incrível, aquele que fez a nossa mente humana, ele ensinou para o povo dele? Na verdade, deu as ordens aqui para Israel, Ouve, ó Israel.
eu estou ensinando para vocês, mas eu quero falar como vocês vão agir com relação a essas instruções. Não é assim, ó. Ah, tá, Deus. Beleza. No outro dia esqueceu. No outro dia já não sabe mais. Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão conversar sobre as Escrituras, sentados em casa, ao deitar, ao levantar, andando no caminho. Faz algum sinal na sua mão, né? Coloca um lembrete. Eles sempre estavam colocando os olhos e ouvidos nas instruções do Senhor. Aquela primeira geração, a gente sabe que foi uma geração que foi reprovada. Mas aquilo entrou, as instruções do Senhor entrou de tal forma que hoje, quando a gente olha para a cultura dos judeus, em qualquer parte do mundo, nós vemos uma cultura impregnada com as ordenanças do Senhor. Né? Então, a gente sabe que o aprendizado ele vem pela repetição. Né? E aí um alerta para os papais e mamães. Nunca subestime a inteligência do seu filho. Nunca. O menino está lá aprontando, derrubando cadeira, batendo na cara do coleguinha. Ô, tadinho, ele só tem 1 aninho. Não subestime a inteligência do menino, não. Pode ter 6 meses. Filho, não pode. Às vezes ele vai ficar olhando para você. Mas algo de informação está entrando ali. Não pode segurar a mãozinha dele. Não pode, não faça isso. É assim. No outro dia, provavelmente você vai ter que falar, é assim. No outro dia também você vai ter que falar, é assim. Gente, tem momentos da maternidade que você fala assim, não é possível. E tem gente que questiona, não, acho que esse trem aí não é muito verdade, não. A gente às vezes começa algo e a gente desiste, porque leva tempo. E precisa de perseverança e de persistência. Gente, mas chega um momento que você fala assim, meu Deus. Tipo assim, eu que criei, obrigada. Eu recebo as honras, né? Outro dia eu fui comer pastel, gente. Eu gosto de contar isso, porque tem momentos na maternidade, se você talvez está passando por esse momento com seus filhos, você fala assim, não é possível, gente. Ou eu sou educada, tá? Você não liga, não. Às vezes você fica com vergonha, mas a Bíblia fala que os pais que disciplinam seus filhos, eles não serão envergonhados, eles vão receber louvor. Outro dia eu fui na feira dos produtores comer pastel. E a Amanda ama um pastel igual a mãe dela. O Davi não gosta de pastel. A gente foi lá e tá lá, aquele tanto de gente passando na feira e tudo. E aí, fui pedir um pastel. O Davi e a Amanda, eles tinham saído da escola, estavam de uniforme. Davi, você tem certeza que você não quer? Não, mãe, eu quero não. Tem certeza? Tem. E tinha 2 bancos vazios. Aí a Amanda sentou, um banquinho, ajudei ela a sentar. O outro, Davi, senta, não, mãe, pode sentar, mãe. A senhora vai ficar de pé e eu vou sentar? Pode sentar, mãe. E o moço fazendo pastel lá, eu achando que ninguém tá vendo, né? Não, mãe, senta. Ô filho, eu vou pagar, pode sentar. Aí ele lá em pé, porque eu tava em pé. Aí eu fui lá pagar. Isso pra mim hoje em dia é super normal, né? Tô lá pagando, paguei o pastel, tal, voltei, tinha vagado um lugar. Ô mãe, agora senta nós 3. Eu sentei, tô lá, o pastel chegou, tô comendo com a Amanda e o Davi lá, parado, a gente batendo papo. Eu falei, filho, você tem certeza que você não quer? Tá muito bom. Ah, não, mãe, valeu, não quero não. O cara que tava fritando pastel chegou e falou assim, ô minha senhora, deixa eu falar. Parabéns pela educação dos seus filhos. Gente, nessa hora, você tá toda distraída, de repente você vira um pombo. Obrigado, né, fui eu. Mas você fica assim, se tivesse um palito para estourar, eu saia voando. Você fica numa satisfação, numa alegria. E o Davi ouvindo, né? Nossa, hoje em dia os meninos chegam que falta bater na mãe. Nossa, que coisa boa. Né? Aí ficam batendo papo lá e falam, obrigada. Aí depois eu olhei pro Davi e disse, tá vendo, Davi? Tá vendo? Tá vendo? Não, aí chegou um suco, né? Aí na hora que o suco chegou, o Davi já tá assim, não, eu sirvo. Porque assim, tô feliz com o elogio. Eu sirvo. Quer mais um pouco, Amanda? Não, vou colocar mais pra você. Porque esse quando elogio motiva, né? Eu tô assim, quem pensa que todo dia assim, aleluia, glória a Deus, né? Mas como é bom. Mas teve uma época que eu falava assim, Deus, misericórdia, eu ensino, parece que o menino não aprende, parece que não entra, parece que não absorve. Mas a gente insiste, por quê? Porque a gente crê. Se você não crê, você não insiste. Você cansa, né? Então era aquela coisa de falar. E eu quero te fazer uma outra analogia nessa manhã.
Vamos supor que você participa de uma sessão de terapia em grupo. E essa sessão de terapia em grupo acontece todas as noites, de segunda a sexta-feira. E você não falta a nenhuma delas. Então, toda noite, de segunda a sexta, você está na terapia em grupo. E você está ouvindo as sugestões, ouvindo os casos, as percepções. Você acha que daqui a um ano, a sua mente vai ter sido influenciada por essa terapia? Pode responder. Sim. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, vai influenciar a forma de você pensar? Muito! E aí, vamos supor que essa terapia se chama novela da Globo. Toda noite, você liga a televisão e você vê. No outro dia você vê de novo, no outro dia você vê de novo. E aí, na primeira vez, tá lá um caso de divórcio. Tô entrando num assunto mais polêmico aqui, né? Glória a Deus. Aí tá lá vendo. A amante linda, gente. Pensa na amante. Maravilhosa. A esposa não megera, não dá atenção, não valoriza. Gente, sabe que a mulher que não valoriza? Não valoriza. Aí você tá vendo. Gente, aquilo que vai entrando nos seus olhos vai influenciar na forma de você pensar. E aí, no caso deles, o divórcio foi uma alegria. Foi uma bênção. Olha o evangeliquez aí, gente. Não, foi aquela bênção, sabe? Que trouxe uma libertação, uma completude. Aí, a Bíblia que você não lê, que fala que o nosso Deus odeia o divórcio, que o divórcio é a dureza do coração das pessoas, você não está com os olhos aqui, você está com os olhos naquela terapia. E aí, de repente, como a nossa amiga Eva, sabe, a do Adão, você fala assim, não, mas a aparência é boa. Eu não vou morrer. Isso não vai me fazer mal. Eu estou dando um exemplo, mas poderia ter N outros exemplos. Por quê? Porque aquilo que está entrando, aquilo que você está comungando, está influenciando a forma de você pensar. E isso influencia na sua fé. Influencia. Então, olha que tremendo. Quando Deus tirou um amontoado de gente, porque eles não eram uma nação, um bando de escravos do Egito, milhões de pessoas, o Senhor é tão bom, que o Senhor não deixou eles soltos. Moisés, que por mais que ele era um homem culto, gente, ele foi educado no Egito, a gente sabe tudo. O que Moisés ensinou para o povo, o próprio Moisés não sabia. Foram nos encontros com o Senhor dividiu o que estava na mente dele com Moisés. Foi um conhecimento revelado. Moisés se tornou um grande legislador. Então não interessa as leis que vocês conheciam, agora são novas leis. Né? Você sabia que Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu? O maior higienista que o mundo já viu. E ele não tinha um equipamento científico. A mente do Senhor o instruiu. Olha que tremendo. Quase todos os princípios de higiene praticados hoje, eles praticavam no deserto. Há cerca de 1350 anos antes de Cristo. Gente, isso é impressionante, não é? Gente, isso é muito impressionante. O Senhor compartilhou com ele coisas da ciência, coisas que às vezes a gente está descobrindo. Olha só. Prevenção de doenças, desinfecção pelo fogo e pela água, controle epidêmico mediante denúncia e isolamento dos portadores de doenças contagiosas, quarentena, já ouviram falar? Lá tinha quarentena, seguida de completa desinfecção de todos os objetos possivelmente contaminados. O asseio pessoal era imposto e obrigatório o sistema de esgoto. Eles enterravam as fezes. O arraial dos israelitas era asseado, como as cidades modernas. Era obrigatório pelo menos um banho por semana, né? E aí eu quero te falar, aí me veio na mente quando eu estava preparando a palavra, veio na minha mente sobre a peste negra. Eu falei, gente, eu vou pesquisar sobre a peste negra. Porque, se não me engano,
O que causou, um dos motivos que causou a peste negra, né, a peste bubônica, foi a falta de higiene, a falta de saneamento básico. Aí você vai estudar na Europa, gente. Gente, e eu fiquei mais pasma. Olha a coincidência. Moisés era 1352 a.C. A peste bubônica era 1352 depois de Cristo. No mesmo ano. Claro, no mesmo período. Eu fiquei assim, gente, fiquei chocado. Mas olha só. Na Europa, se jogavam as fezes pela janela. As ruas eram cheias de fezes. O que causava a peste bubônica eram as pulgas dos ratos. As pulgas contaminadas dos ratos. Foi uma pandemia que metade da população europeia morreu. Uma pandemia, né? Terrível. E você parar para pensar que tantos anos antes, Moisés sabia dessas coisas. Aí eu te pergunto, Moisés? Ô Moisés, era o Moisés que sabia dessas coisas, gente? Era o Senhor que revelou para Moisés. Quando a gente olha as orientações dietéticas, alguém aqui já teve uma crise? Com certeza alguém vai levantar a mão. Alergia, coceira, garganta fechando com camarão? Gente, ninguém nunca teve. Ah, eu já teve. Também é um camarão, mas... Várias orientações que hoje a gente sabe de tênia, de coisas com carne de porco, né? Eram orientações de proteção. Eram orientações para a vida. Aqueles que obedeciam eram abençoados. Questão de censo, de registro, de genealogia, coisas que outras culturas demoraram anos para fazer. Eles já faziam, né? E aí eu te falo, e o estabelecimento de festas? Eu já ouvi falar assim, gente, nosso Deus é um Deus festeiro. Ele estabeleceu... Não estou falando que Deus não é festeiro, não. Mas por que estabelecer festas? Gente, é o estabelecimento de uma cultura. Vocês viram as crianças aqui cantando? Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas Iscariote, Judas Tadeu, André. Sabem os 12 apóstolos de Jesus. Por quê? Porque cantaram numa música e memorizaram. As festas, eles tinham que celebrar as festas, tinha que ser com alegria. E as festas falavam daquilo que eles precisavam saber, daquilo que eles precisavam inculcar. As festas, a Páscoa, não se esqueça que eu sou Deus que te tirei do Egito. Tanto lembravam como apontavam para o Messias. As festas, as celebrações, lembravam o tempo todo. Queridos, na cultura hebraica, os feriados até hoje, você fica assim, é muito surreal. Um feriado, Techuvá, dias de arrependimento, o dia do perdão, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Purim, você vai olhando as festas, todas são relacionadas a princípios, a valores que te trazem vida. Então, se você está muito distraído, de repente chegou um feriado, e agora você tem que parar tudo. Você tem que chorar, se arrepender, buscar o Senhor, buscar consertar com seu amigo, com seu vizinho. Olha que tremendo. E mais tremendo do que isso, tem várias bênçãos, né? A bênção de transição, Bar Mitzvah, Bar Baraká. Mas, gente, eu fiquei impressionada, né? Não estou querendo judaizar a igreja, não. Mas eu quero trazer alguns exemplos para a gente ver como que a cultura ela é importante, ela é preciosa. Porque às vezes nós demonizamos tudo que é cultura. Nós somos espiritual, tudo que é cultural. Gente, a cultura, você acha que foi Satanás que criou a cultura? Foi não. Foi o próprio Deus para nos lembrar. Para a gente parar da correria do dia a dia, para a gente celebrar, para a gente fazer, para a gente se voltar para Ele. Gente, o Shabá. Eu comecei a estudar sobre o Shabá, que é uma cerimônia que os judeus, vários judeus, não todos, mas vários judeus no mundo todo, onde quer que eles estejam, pode estar no Japão, na Groenlândia, onde for, estão celebrando o Shabá. Gente, eu fiquei impressionada. Eles abrem o Shabá acendendo duas luzes, duas velas. Uma se chama guardar e a outra se chama lembrar, que significam conhecer e praticar, conhecer e praticar, conhecer e praticar. Então, para começar, toda semana eles se lembram disso, que eles têm que parar tudo, parar a correria, parou tudo, para lembrar. Eles começam a colocar músicas que declaram a paz.
Shalom Aleichem, músicas que declaram a paz. Sempre leem Salmos 91, Salmos 22. E aí, no ritual do Shabbat, os maridos abençoam suas esposas com Provérbios 31. Quando eu comecei a estudar o negócio do Shabbat, primeiro as lágrimas vai escorrendo, né? Que coisa mais linda. Aí eu pergunto pra você, eu tenho 70 anos de casado, quantas vezes seu marido te abençoou? Gente, o pessoal que tem essa cultura é toda semana. E aí eu fui assistir o vídeo lá, o marido, né, era um vídeo do Ensinando de Sião, que mostra como que funciona. Ele chega, mulher virtuosa, e os filhos na mesa, vendo. E ele com a mão na cabeça dela. Mulher virtuosa. Nessa hora ele tá com a mão na cabeça dela, olhando pra ela. E ela sentada e ele... Mulher virtuosa, quem acha? O seu valor muito excede a das mais finas joias. O seu marido confia nela e tal. E ela não teme o futuro. E vai falando aquelas palavras, gente. O olhar da mulher assim, aleluia, que homem, obrigado, Senhor. Descendo. Coisa mais linda. E a segurança dos filhos, vendo aquela situação toda, né? Então, toda semana, suas esposas são abençoadas por seus maridos. Depois os filhos, outra coisa, quem acende a lâmpada lá é a mulher. Depois os filhos vão agradecer a mãe por algo que a mãe fez por eles ao longo da semana. Aí os filhos têm que começar a falar. Aí eu tava vendo o vídeo, mamãe, muito obrigado porque você fez aquela sobremesa que eu queria. A outra, mãe, eu sei que você estava tão cansada, mas você desceu comigo para jogar futebol. De nada. Tá. Cultura de gratidão, cultura de honra, né? O homem honrando a esposa, os filhos honrando a esposa. Depois vira isso, né? E aí, o pai vira para os seus filhos e abençoa eles com a bênção que Jacó abençoou Efraim e Manassés. Gente, toda semana. É chique demais, né? O pai liberando uma bênção na mesa, antes da refeição para os seus filhos. Então o marido abençoa sua esposa novamente. Recita aquela bênção de Arão, estende a bênção aos filhos. E aí eles se lembram da criação, né? Eles descansam no 7º dia, eles lembram da criação. Em 6 dias o Senhor criou todas as coisas. E isso traz um senso de pertencimento. Eles falam para os filhos, vocês não são descendência de macaco. Vocês não vieram de bactéria nenhuma. Toda semana. Vocês foram feitos de forma maravilhosa, a imagem e semelhança do nosso Criador. E o Senhor nos criou e nos chamou para descansar. E nós vamos descansar. Nós temos um Deus que nos ama, que nos criou. Então eles celebram o Deus Criador. E eles comem pão e vinho. Né? Então, por que eu estou falando isso? Uma cultura que toda semana tem bênção, que toda semana tem palavra de vida, que toda semana tem que parar a correria. O Eduardo falou aqui, queridos, como que é? Levanta as vossas cabeças, abram portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Então, peraí, gente, eu perdi aqui onde foi. Abrir espaço para o Senhor, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abre espaço para o Senhor. E na cultura é um ótimo momento para a gente fazer isso, abrir espaço para o Senhor. Então, às vezes a gente está engatinhando quando o assunto é abençoar. Porque na melhor das hipóteses, a gente faz isso num dia de aniversário. Na melhor das hipóteses, a gente faz isso num momento ou outro qualquer. Mas a gente não é intencional de fazer vez após outra. A cultura é um recurso de Deus para nos lembrar, para inculcar, para reforçar princípios e práticas importantes. Se nós, como cristãos, não tivéssemos a cultura de congregar aos domingos, ia ser complicado, não ia? Né? A gente vê nas escrituras a importância do congregar. Isso faz parte da nossa cultura. Congregar, se reunir. Eu creio
em algo espiritual, por exemplo, do batismo. Creio com todo o meu coração. Mas também é algo que quando alguém é batizado, seu filho vai te perguntar: papai, mamãe, o que significa isso? Quando nós vamos cear, o que significa isso? Né? Quando nós lemos, por que você lê a palavra? Quando nós cumprimentamos graça e paz, por que vocês falam assim? Quando eu chego na casa de alguém e declaro paz, shalom sobre essa casa, por que vocês fazem assim? Né? Por que você ora em línguas? Tem várias coisas que o Senhor deixou para nós, para a gente ser edificado, para a gente se lembrar e para a gente ensinar os nossos filhos. Em Mateus 28, 19 e 20 fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar. E a cultura pode ser e deve ser uma ferramenta para nos ajudar a guardar. Entretenimento, música, poemas, teatro, escola, o que a gente fala, o que a gente comemora, como a gente vive. Precisamos ser intencionais. Quem aqui aprendeu a oração do Pai Nosso na escola? Muitas pessoas aprenderam a oração do Pai Nosso na escola. Hoje em dia você sabe que é proibido no Brasil. Estava lendo uma reportagem recente de sexta-feira, dia 29 de julho deste ano. Um município no interior do Rio de Janeiro chamado Barra Mansa, que o juiz determinou uma multa de R$10.000 por dia para as escolas que orarem no Pai Nosso na escola. O Estado é laico, blá, 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 é ofensivo, não pode. Quem orar nas escolas vai ser multado em R$10.000 por dia. E aí eu te falo, se você, pai e mãe, não ensinar seu filho, ele não vai saber. E não vai saber mesmo. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, não só sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa sociedade. A gente não se curvar à cultura, mas a gente levantar uma cultura. Aleluia. Chega de sono, querido, espiritual. Ah, mas hoje meu filho sabe todas as músicas do funk lá. Ah, mas fazer o quê? Não sou eu que ensinou, não. Ah, meu filho, acorda! Onde você tá indo pra mim ficar ouvindo isso o dia inteiro? Acorda! Né? Irmão Cláudio. Alguém põe as mãos no irmão Cláudio. A verdade, queridos, é que o Senhor nos chamou para a gente ter uma mente renovada e para a gente ter um ambiente renovado. Amém? Amém. Esses dias, outro exemplo bom que eu vou contar para vocês. Gente, a minha vida não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, eles são uma bênção, eu os amo com todo o coração. São crianças, ok? Mas eu gosto de contar testemunho para ilustrar. Outro dia a gente foi no aniversário de uma coleguinha da Amanda. A maioria dos convidados entre 5 e 6 anos de idade, né? E aí na hora do parabéns, aquela meninada, que tanto de criança ao redor assim, né? Todas as crianças da sala, aquela meninada, muita gente cristã, colégio cristão, muita gente tá lá. E aí os pais, antes dos parabéns, falaram o seguinte: gente, essa festa, quantos aqui não viveram isso, né? Estava programada há 2 anos atrás, mas por causa da pandemia foi cancelado. Né? Muitas pessoas não tiveram nem a oportunidade de celebrar, e a gente está com tanta gratidão aqui, porque esse período está passando, blá, 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 e eu queria fazer uma oração. Vamos fazer uma oração que todo mundo sabe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Isso na hora dos parabéns. Aí começou, Pai Nosso. As crianças não sabiam orar. Estou falando que é culpa de ninguém, né? Prestem atenção. E aí tá lá, e eu tinha identificado há poucos meses atrás que os meus filhos não sabiam orar. A oração do Pai Nosso. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso para eles. É bênção.
Vou ensinar para eles. E aí, o que eu tinha feito lá em casa? Todo dia, na hora do almoço, a gente agradecia o alimento e eu falava assim, agora vamos orar a oração do Pai Nosso. Então a gente sentava para almoçar, a Amanda falava, mãe, Pai Nosso. Então, aí no início, eles não sabiam, mas eu falava, Pai Nosso está no céu, a gente faz o nome, e aí vai repetindo. De repente já sabia tudo, né? Já sabia, mãe, eu oro hoje. Às vezes na hora de dormir, eu já orei com as crianças, eu estou indo pro meu quarto e eu ouço alguém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, sozinho lá orando. Amém, glória a Deus. E aí eu tinha pouco tempo que eu tinha ensinado os meninos. Aí a gente estava nessa festa, e começou a orar o Pai Nosso. Aí tá lá, o Davi amando uma altura, né? Pai Nosso, que estás no céu. Aí foi orando, orou tudo. Nossa, qual que é o finalzinho? Perdoai as nossas ofensas, sempre nos perdoamos quem nos tem pedido. Não os deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Na hora que fez amém, é o silêncio, né? Livrai-nos, amém. Aí de repente os dois. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outra vez, se alguém me beliscasse, eu estourava. Aí todo mundo, é os seus, né, Camila? Você não sabe. Gente, isso é bom, isso é bênção. E às vezes a gente fica assim, é tradição, é religiosidade. Pode ser, pode se tornar. Mas para mim é uma ferramenta poderosa para inculcar. Eu tenho esse discernimento pela palavra. Se o Senhor ensinou assim, existe um valor. Existe um valor. Né? Então, nos aniversários, aproveita a presença das pessoas, profetiza, honra seu filho em público. Na hora das refeições é um ótimo momento. Se você ainda não tem filhos, você e a sua esposa, um ministrar para a vida do outro. Né? Ou você com seus pais, seja como for. Antes de dormir, ao levantar, abençoar o dia, fazer as declarações que a gente tem falado. Gente, porque senão todas essas ministrações que a gente tem falado, de fazer declarações, daqui a pouco vira esquecimento. A gente precisa colocar essas coisas na nossa vida, enxertar essas coisas na nossa vida. E isso vai fazer diferença. E vai fazer muita diferença. Né? Então, para a gente fechar a ministração de hoje. Não, falta mais um pouquinho. Então, eu creio que a cultura pode e deve ser um instrumento de vida, né? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Há uma mentira por aí, sabe? Tipo um ventinho assim, uma brisa suave, uma mentirinha andando por aí, que não interessa nada do que você fizer, não vai adiantar. Agora eu estou falando com relação à educação de filhos. Nada que você fizer vai adiantar. Eu já vi gente cristã falar assim, primeiro ano da faculdade, acabou. Acabou. Tudo que você ensinou, perdeu. Mentira. Eu não acredito nisso. Porque se a gente está crendo, perseverando, inculcando, e é claro que nesse processo eu oro, Senhor, que meus filhos tenham experiências com o Senhor. Que não seja só um conhecimento na mente, mas que eles tenham experiência com o Teu Espírito Santo. É óbvio, isso é o mais importante. Mas o nosso esforço não é vão. A sua dedicação não é vã. Né? Às vezes você está lendo a Bíblia. Agora não vou falar de educação de filhos. Às vezes você está lendo a Bíblia. Não vou ler não, porque eu não estou nem entendendo. Gente, isso é mentira. Isso é blá blá blá. Mentira. Eu não estou entendendo nada. Lê sem entender. Pode ler sem entender. Pode ler. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Vem na congregação, mas assim, né? Domingo de manhã, eles fecham a rua lá, porque ele está andando de bicicleta, que ele está no clube. Queridos, se organiza. Mas não deixa de congregar não. Nós temos culto também às 18h15 no domingo. Nós temos cultos aos sábados. Não deixa de congregar não. Esteja perto, esteja se fortalecendo. E existe então, queridos, não menospreze a influência do exterior no seu interior. Toma cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. A palavra do Senhor fala assim, não porém nada iníquo diante dos meus olhos. Cuidado com aquelas coisas que você ouve, que você fica deixando. Essas coisas estão te ministrando. De pouquinho em pouquinho você está se alimentando dessas coisas. Se
se encha das coisas do Senhor. Então existe uma influência de fora para dentro. E existe uma influência poderosa de dentro para fora, que é a vida no Espírito. E essa vida no Espírito é que vai sustentar a cultura do reino. Mas para aqueles que não conhecem, muitos se achegarão por causa da cultura do reino e terão sede e fome para viver uma vida no Espírito. Então uma coisa não exclui a outra. Às vezes a gente acha que vida no Espírito, só vida no Espírito, e eu estou blindado, estou dentro de uma bolha maravilhosa. Oh, glórias, uma bolha. E aí a cultura está toda deturpada, está tudo bagunçado, mas eu creio certo, conectado direitinho. Amém, Deus. Mas estoura essa bolha aí, irmão, e vai começar a mudar a cultura que está ao seu redor. O Senhor tem levantado pessoas nas empresas, professores nas faculdades. O Senhor tem levantado servidores públicos. O Senhor tem levantado atores, atrizes, cineastas. O Senhor tem levantado personagens trainers. O Senhor tem levantado cozinheiros, cozinheiras, músicos, compositores, que vão influenciar e transformar a cultura por causa de uma vida no Espírito transformada, uma mente renovada, que transborda os pensamentos de Deus, as intenções de Deus. De novo, Romanos 12, 1 e 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, sede transformados pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar. Queridos, isso não é só um chamado para eu, Camila, sozinha experimentar. Isso é um chamado para minha mente ser renovada, eu experimentar e eu influenciar. Esse é o nosso chamado. Olha que tremendo. Isaías, no capítulo 40, versículo 13, ele faz uma pergunta que não tem resposta naquela época. Ele faz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo responde à pergunta de Isaías. O apóstolo Paulo cita Isaías: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Gente, olha que poderoso. Assim como Moisés, ele teve uma revelação do que ele precisava estabelecer na cultura para aquele povo, naquele momento. O Senhor está trazendo um entendimento espiritual para a igreja, para aqueles que estão acordados, trazendo instrução na ciência, nas artes, nas empresas, em todas as esferas da sociedade, para uma mudança. E eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Quem está com olhos só carnais está achando que a nossa cultura está toda deturpada, está toda corrompida, imoral. Mas quem tem olhos espirituais já está vendo um movimento celestial, de casa em casa, de família em família. Deus levantando mães, uma posição estratégica, profética dentro de casa. Deus levantando os pais e fazendo uma transformação que nós veremos o fruto na nossa sociedade. O Senhor nos recriou, fez de cada um de nós uma nova criação, tudo novo. Há uma capacidade espiritual para se ter uma mente humana renovada. Nós podemos ter uma mente humana completamente renovada. Judas 1:20 diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. A verdade é que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro no Espírito, mais vontade eu tenho de transformar a cultura da minha família. Gente, quando a gente vai buscando o Senhor, você vai ter essa experiência de orar no Espírito, orar em línguas. Deus, ele vai te mostrando muitas coisas que você precisa ajustar na sua vida. Muitas. Formas erradas de pensar. Deus, ele vai em você. Pensa uma flecha. Bem no coração. E aí o Senhor te confronta. E ele te capacita a mudar. Depois, se você persevera numa vida do Espírito, você percebe coisas que você precisa mudar dentro da sua casa.
Porque o Senhor não é incoerente, gente. Tem gente que está querendo mudar o mundo e não arruma a cama. Tem gente que quer mudar o mundo e trata mal a esposa. Então vamos por partes, né? Mas quando essa vida se transformar de dentro para fora, começa a mudar a forma como você ensina os seus filhos, como você trata a sua esposa, trata o seu marido. Não, pera, eu estava pensando assim, não. Verdadeiro empoderamento mesmo é obedecer a palavra, né? E aí você vai colocando coisas no lugar. E depois, não para por aí. Isso começa a crescer e transbordar no seu trabalho, nas pessoas ao seu redor, na igreja, na congregação. E isso será como um mar impetuoso invadindo a terra. Eu creio de todo o meu coração. Efésios 4, 17 a 24 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Gente, olha que forte isso. Vocês que nasceram de novo não podem mais viver na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, eu creio que essa é uma palavra para você que nasceu de novo. O Senhor, Ele não te consertou, Ele não emendou uma parte, Ele te recriou. Você é uma nova criação. E você, é como se você tivesse uma mente espiritual que discerne as coisas do Senhor e que influencia a sua mente física. A nossa mente precisa ser transformada de dentro para fora. E isso vai influenciar a cultura ao seu redor. Gente, na Bíblia você vê quando Paulo, João, estavam numa determinada cidade, lá em Atos dos Apóstolos, acho que é Atos 8. Queridos, era um poder. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e curando, e pregando, batizando. A Bíblia fala de um homem chamado Simão, o mágico. O cara, ele lucrava com as coisas de artes mágicas, de não sei o que. Ele viu aquilo. Ele até ofereceu dinheiro para Pedro. Pedro descascou ele, né? Mas ofereceu dinheiro para Pedro. Falou assim: eu quero impor as mãos sobre as pessoas, eles serem curados, eu preciso disso. A cultura do reino, transbordando de dentro desses homens de Deus, fizeram um rebuliço na cultura ao redor. E as pessoas, por mais que elas tinham uma mente reprovada, elas viam aquilo e falavam assim: eu quero isso. Então o que a gente precisa entender é que é uma vida do Espírito influenciando a cultura e a cultura puxando para a vida do Espírito. Não são coisas separadas. Eu vivo uma vida no Espírito, Jesus vai voltar e vai me levar e o resto que se exploda, amém. Não é assim. O Senhor nos chamou para sermos agentes de transformação. A Bíblia fala que você tem um chamado. Às vezes a gente fica assim: oh Deus, eu ainda não sei o meu chamado. Então, gente, ó a revelação, ó a flecha da revelação. Você tem um chamado. Ministério da Reconciliação. Na Bíblia, nós temos esse chamado, esse ministério. Então, eu creio que hoje, imagina que está todo mundo aqui num quarto bem escuro, dormindo aquele soninho gostoso, sabe aquele sono assim, que você acorda todo com a marca do lençol, sabe? Sua pele fica até assim, um colágeno, sabe? Aquele sono assim, profundo. Você está naquele sono, imagina você. Vamos usar bem a imaginação. E é um quarto bem escuro.
Você está num sono super gostoso. Aí vem uma mão, que é a mão do Espírito Santo, e ele não faz assim com você, levanta! Não, ele não faz assim não. Sabe o que ele faz? Ele deixa uma luz entrar. Ele vai abrindo a cortina, vai puxando a cortina assim, e aquela luz vai iluminando. É como se você tivesse um mecanismo dentro de você para despertar quando a luz entra. E vem um despertamento. E eu creio que chegou um tempo de uma iluminação na igreja que vai trazer um despertamento. A luz do Senhor está entendendo as nossas mentes espirituais, as nossas mentes carnais. Nosso culto é um culto lógico. Nós servimos a Deus com um propósito. Nós somos intencionais. Eu não ensino meu filho mais ou menos, não, eu sou intencional. Um dia ele vai andar com as próprias pernas. E eu oro, eu clamo ao Senhor que ele siga o caminho do Senhor. Ele sabe disso. Mas enquanto eu sou a tutora, enquanto eu sou a mãe, ele é menor de idade, ele está aqui, eu vou guiar no caminho. Eu vou inculcar. E o mais tremendo disso é que você precisa ser para você ensinar. Não tem como eu falar, filho, vai ler a Bíblia. Mãe, mas você só está no celular. Filho, vai ler a Bíblia. Às vezes ele não fala, porque senão, né, tem mãe que fica brava. Fala não. Mas na cabeça ele fala assim, gente, eu tenho que ler a Bíblia, mas minha mãe não sai da novela. Filho, não fala mentira, pelo amor de Deus. Aí toca o telefone, não tô em casa não. Não, buguei. Né? Filho, tem que comer coisa saudável, toma capita. Sopa de legumes, toma capita. Gente, não funciona. Então, qual que é o desafio pra gente que é adulto? Firma o corpo. Firma o corpo. Então, eu vou ler, e aí o Senhor vai falar comigo, eu chego para os meus filhos, eu ensino os meus filhos. Às vezes, né, um filho que está gordinho, que está precisando de alguma restrição alimentar, você vai ter que passar pelo processo de se reeducar. E às vezes a família toda é beneficiada por causa de um integrante que está precisando. Sabe qual é o nome disso? Família. Não é? Então, ensinar no caminho é que você está nessa jornada junto. Pode ficar de pé no seu lugar. O Senhor te deu uma mente espiritual. O Senhor te deu uma mente que você tem a mente de Cristo. E através de uma vida no Espírito, você tem acesso a todas as informações que você precisa, a toda a graça que você precisa. E quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais a nossa mente vai sendo renovada, as crenças erradas vão dando lugar às crenças certas. E mais isso influencia na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas famílias. Queridos, essa palavra é para você. Essa palavra é para cada um de nós. Existem pessoas aí fora que tanto precisam conhecer o Senhor. Que elas sejam atraídas por uma cultura do reino. Sabe quando você olha para... Às vezes tem uma pessoa que anda só mal arrumada e fala assim, não ligo para essas coisas não. O que importa é o caráter. Gente, quando você olha para a pessoa, ninguém vê caráter. Você vê a pessoa. Então a pessoa ela precisa estar apresentável. Dentinho escovado, né? Unha cortada. Não é que tem que estar chiquererés ostentando, não. Mas a aparência importa. O exterior importa. O nosso interior influencia o nosso exterior. A nossa fé produz obras. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, quero te agradecer porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem nos levantado para fazer uma revolução, também conhecido como avivamento. Eu creio de todo meu coração que existe um poder espiritual no avivamento. Mas eu creio de todo meu coração que existe uma mente lógica, intencional nos avivamentos.
Deus, e que nós como igreja, como indivíduos, como famílias, nos levantemos nessa posição estratégica. Eu não vou trabalhar de qualquer maneira, eu não vou agir de qualquer maneira, eu não vou ensinar os meus filhos de qualquer maneira. Eu preciso buscar o Senhor e ser intencional para influenciar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor. Eu oro, Pai, fala a cada coração aqui, Espírito Santo de Deus. O Senhor, de uma forma tão doce e profunda, ministra aos nossos corações as estratégias do Senhor, aquilo que está na mente do Senhor. Nós nos sujeitamos à vontade do Senhor. O nosso corpo, os nossos corpos são um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O nosso culto racional é esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós queremos usar as nossas mentes, todo esse potencial que o Senhor nos deu, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Nós agora vamos cear. Aí com os elementos da ceia. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos para participar desse momento. Nós participamos da ceia do Senhor, que é uma declaração de fé, que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós cremos, quando você toma o suco de uva e come o pão, você está declarando: eu creio que Jesus morreu por mim. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e vive. Ele é o cabeça desse corpo. Estamos inseridos em Jesus. E nós, em obediência ao Senhor, ceamos em memória dEle, para nunca nos esquecermos desse sangue derramado, desse pão que foi partido por nós, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu, que nos deu uma nova mente, que nos chamou para fazer discípulos, para ensinar princípios, para transformar a nossa sociedade, as pessoas ao nosso redor. Deus, nós somos gratos ao Senhor. E nós tomamos o suco de uva, tomamos o suco de uva e comemos o pão em gratidão ao que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Deus olhou para ti e prevalecerei. Previsão, eu ver como tu vês. Deus olhou para ti, de onde ajuda vem. Me ilumina, faz em mim o teu querer, e minha força é o Senhor, e meu escudo é o Senhor, e minha rocha é o Senhor. Pra sempre te amarei, para sempre minha força, e minha força é o Senhor, e meu escudo é o Senhor, e minha rocha é o Senhor. Pra sempre te amarei, para sempre. Aleluia. Que palavra tremenda, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo. O Senhor colocou dentro de você esse poder para influenciarmos a cultura ao nosso redor, para trazermos essa cultura do reino para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Que o Senhor possa te abençoar. Possamos ter uma semana de vitória, de conquista, em favor de Deus. Amém. Rapidinho, gente, antes de encerrar o culto, a gente tem um testemunho muito poderoso. Queria chamar a Vivi aqui na frente, Gabriel também. Você
Ana, só mais um minutinho que vale a pena. Muito poderoso esse testemunho. Ei, gente, bom dia. A Ruth é a mãe do Gabriel, que sempre está aqui junto com a gente. E no dia do aniversário de 1 ano da Esther, ela recebeu um exame acusando câncer, que tinha voltado na mama. E uns 2 meses depois e tudo, o médico falou que estava na mama, no pulmão, no mediastino. E que ela tinha uma expectativa de vida de 5 anos. E aí, recente, a gente começou a orar e tudo. Ela sempre creu e sempre orou muito. E aí, nessa semana agora, ela fez o exame, o acompanhamento que ela sempre faz com o oncologista. Ela fez o PET scan e ela está totalmente curada. Ela não tem nenhum câncer. E a gente crê que foi o poder das nossas orações e até depois que a gente começou a congregar aqui, foi quando ela começou a vir com a gente, que na outra igreja ela não gostava de ir, aqui ela gostou e sempre queria vir com a gente, se identificou. E aí, esse momento, o pastor Antônio conversou com ela algumas vezes, tudo. Então assim, ela viu algumas vezes quando estava aqui na frente orando, citou o nome dela, então ela se sentiu querida, ela viu que a igreja realmente estava orando em favor dela. E assim, foi um presente mesmo dos céus. E na nossa família nós somos os primeiros cristãos, então nós cremos mesmo que isso traz um impacto e é um grande testemunho da glória, do poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia.